Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 147 do Enem PPL de 2024. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! É uma questão do Enem, a gente começa de trás para frente. Nesse mesmo intervalo de tempo, que eu não faço ideia de qual seja, a temperatura Y2 em graus Celsius aumentou. Estamos procurando pelo aumento da temperatura Y2. Isso vai acontecer num certo intervalo de tempo, que eu não sei qual é. A gente vai ter que procurar no enunciado. Vamos lá? Dois objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10 graus Celsius, são aquecidos. Suas temperaturas Y1 e Y2, em função do tempo t, medido em segundo, estão representadas no plano cartesiano pelas semirretas com origem no ponto A, 0,10, e que passam, respectivamente, pelos pontos B, 20,50 e C, 40,30. Bom, precisa de toda essa parte técnica? Não precisa. Vamos olhar para o gráfico. Vem cá. Quando um gráfico cruzar o seu caminho, interprete como se fosse um soneto. No eixo vertical, a gente tem temperatura em graus Celsius. E no eixo horizontal, tempo em segundos. Repara aqui que no tempo zero, os dois gráficos, as duas retas, começam nesse ponto aqui, indicando que no tempo zero, a temperatura dos dois corpinhos era de 10 graus Celsius. Só que eles têm histórias diferentes, né? Quando a gente olha aqui para a temperatura Y1 do corpo 1, o que a gente pode reparar? Destacando aqui esse ponto B está falando para a gente o seguinte, ó, no tempo de 20 segundos, a temperatura do corpo 1 é igual a 50 graus Celsius. Temos essa informação. Vamos fazer a mesma coisa para o corpo 2, temperatura Y2. Se eu olho aqui para o ponto C, que está em destaque, quando o tempo era de 40 segundos, a temperatura do corpo 2 era de 30 graus Celsius. Perfeito? Sabe-se que em determinado intervalo de tempo, olha ele aparecendo aqui, a temperatura Y1 aumentou 20 graus Celsius. Portanto, qual é a pergunta do exercício? A gente vai ter que encontrar o aumento da temperatura Y2 quando a temperatura Y1 aumenta em 20 graus Celsius. Eu vou resolver a questão aqui de uma forma mais generalista. E depois eu te mostro um jeito na malandragem para você resolver de uma forma mais rápida, ok? Lembra daquela historinha que a gente tirou a partir do gráfico? Para o corpo 1, passado o intervalo de tempo de 20 segundos, a temperatura final do corpo era de 50 graus Celsius, sendo que ele começou no tempo zero com temperatura de 10. Então, em 20 segundos, se a temperatura foi de 10 para 50, para o corpinho 1 a temperatura aumentou 40 graus Celsius em 20 segundos. Vamos escrever essa informação aqui? Vamos colocar aqui para o corpo 1. A gente está falando da temperatura Y1. A temperatura, ela aumentou do 10 até os 50, 40 graus Celsius em um intervalo de 20 segundos. Ok? Bom, o intervalo de tempo que a gente precisa é o intervalo de tempo que faz a temperatura do corpinho 1 aumentar 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é metade de 40, né? Então a gente só vai precisar de metade desse tempo, porque pensando que o gráfico é uma reta, essa taxa com que a temperatura aumenta ela é constante. Se aumenta 40 graus Celsius em 20 segundos, e nós só precisamos de um aumento de 20 graus Celsius, vamos dividir aqui por 2. Isso aqui vai virar 20 graus Celsius, e dividindo também o intervalo de tempo por 2, o intervalo de tempo vai cair para 10 segundos. Se esquenta 40 em 20 segundos, esquenta 10 num intervalo de tempo de 10 segundos. Ok? Deixa essa informação reservada. Vamos fazer algo parecido agora para o nosso corpinho 2, a temperatura Y2? Vem cá, é o gráfico vermelhinho aí. Vou colocar em vermelho aqui para você. Corpo número 2.
O corpo número 2, olha só, começou no tempo zero com temperatura de 10 graus Celsius. E depois de 40 segundos, a temperatura atingiu 30 graus Celsius. Então, se saiu do 10 e foi para o 30, nesses 40 segundos, a temperatura aumentou 20 graus Celsius. Eu vou escrever a frase aqui em cima, ó. A temperatura aumentou 20 graus Celsius em um intervalo de tempo de 40 segundos. Só que o exercício pediu para a gente determinar o aumento da temperatura Y2 para esse intervalo de tempo. Para o tempo necessário para o corpo 1 aumentar a sua temperatura em 20 graus Celsius. Mais uma vez, a gente tem essa proporcionalidade. Aqui, em 40 segundos, aumenta 20. Se a gente só vai deixar passar 10 segundos, concorda que a gente vai deixar passar um intervalo de tempo 4 vezes menor? Então eu vou dividir aqui por 4 e meu intervalo de tempo vai virar 10 segundos. Se eu dividir o intervalo de tempo por 4, a minha variação de temperatura também vai ser dividida por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então a gente vai ter um aumento de 5 graus Celsius num intervalo de tempo de 10 segundos. A alternativa correta é a letra A. Mas eu falei para você que ia resolver essa questão de 2 jeitos e agora a gente vai apelar para malandragem, tá? Eu vou apagar essa parte aqui e vem comigo. Olha só. Como a gente está falando de um aumento de temperatura que é linear com o tempo, o gráfico é uma reta, essa taxa de aumento ela é constante. Então eu posso pegar quaisquer pontos aí no gráfico para fazer a nossa resolução. Como assim? Vem cá, dá uma olhada aqui para o corpinho 1. Ele não começa com a temperatura de 10? E a gente está procurando um intervalo de tempo para a temperatura aumentar em 20, né? Se está em 10 e eu aumento 20, vai para 30. Quando que a temperatura do corpinho 1 ela é igual a 30 graus Celsius? Ela é igual a 30 graus Celsius para um intervalo de tempo de 10 segundos, ok? Então, passados 10 segundos, a temperatura do corpinho 1 aumentou 20 graus Celsius. Ela foi de 10 para 30. E nesse mesmo intervalo de tempo, quanto que aumentou a temperatura do corpo 2, a temperatura Y2? Esse cara aqui não começou com temperatura de 10? E para o tempo de 10 segundos, a temperatura agora não é de 15? Se era 10 e foi para 15, a temperatura aumentou 5. Alternativa correta, letra A. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!